Amados irmãos, queridas irmãs, quero convidar você para nós termos um tempinho aqui de oração. O assunto hoje é extremamente importante para o cristão, para o salvo, para a vida cristã. E é importante a gente ganhar um pouquinho de tempo aí. Vamos orar. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus que é justo, que é fiel, que é bondoso, Deus que é verdadeiro. Em Deus não há engano. Deus é santo. Deus que tem nos orientado através da sua palavra. Porque não é possível, eu não vejo fazer parte do caráter de Deus deixar para os seus seguidores uma coleção de livros e depois ainda falar de outra maneira. A Bíblia é a palavra de Deus. Estamos, Senhor, com a sua palavra aberta. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos este mundo que está completamente virado, está de cabeça para baixo, né? Ajuda-nos, ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, a compreendermos o momento que nós vivemos e as coisas que estão por vir. Esta é a oração que eu faço. Por mim, por todos aqueles que estão nos ouvindo e que virão ouvir e nos acompanhar. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Eu quero convidar vocês, nós vamos falar sobre perseguição cristã. Mas eu quero que você acompanhe muito bem o que vai ser falado, porque a Bíblia, obviamente, que não está errada. Claro que não. É que a Bíblia relata perseguição como se era possível perseguir naquela época. Né? Nero fazia dos cristãos alimento para leões, leopardos, tigres, né? Quando não fazia cristãos de tocha humana para iluminarem a noite da onde ele estava. Assim era a perseguição naquela época. Matavam a fio de espada, serravam, era assim. A Bíblia relata aquilo que aconteceu. Hoje eu quero alertar você, quero trazer para você hoje. Eu não sei se eu vou conseguir começar e terminar, eu acho que não, mas você precisa ouvir isso, porque você precisa entender isso. Nos dias de hoje, como é a perseguição. Abre sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 2 ao 5. Gostaria muito que você lesse. E depois que a gente lê, talvez venha para você a pergunta, mas o que isso tem a ver com perseguição? Eu vou explicar para você. 2 Timóteo, atenção, tem 1 e 2 Timóteo, tá? Nós vamos ler a segunda carta de Paulo para Timóteo.
capítulo 3, versículos do 2 ao 5. Pois os homens serão, futuro daquele tempo, presente no nosso tempo, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Talvez você tenha um pouco de restrição com relação àquilo que eu falo, porque eu normalmente bato firme nas igrejas denominacionais. E bato firme porque sei o que estou fazendo. É claro que não são todas as denominações que são venais ao cristianismo. Existem denominações seríssimas, mas não deveria haver nenhuma denominação, porque isso não é bíblico, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que esses 18 representantes da rebelião contra Deus, são 18 aqui, pode contar aí, eles existem debaixo da licença desta falsa religião da maioria das igrejas denominacionais, que é uma falsa religião, é um falso cristianismo. Por exemplo, só exemplo, né? Vou trazer 3 exemplos rapidíssimos aqui. A Bíblia fala em egoísta. O que é o egoísmo? Você saberia definir assim, explicar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, o que é egoísmo? Eu tenho uma definição aqui que eu achei que é muito boa. O egoísmo é o amor a si mesmo. É um amor que ilude as pessoas, fazendo as pessoas crerem que podem imaginar para si mesmas algo melhor do que aquilo que Deus tem em mente para elas. Olha esta definição de egoísmo. Quer que eu repita para você? Eu vou repetir. Porque eu quero que quando você ouvir de novo essa definição, você se lembre, e o Espírito Santo de Deus é muito fiel neste aspecto, ele é fiel em todos, né? Mas especificamente nesse aspecto de fazer lembrar para você. Você vai lembrar de coisas que você já ouviu dentro dessas denominações, e você vai falar, não é que é isso mesmo? Olha que definição. O egoísta é aquele que imagina para si mesmo algo melhor do que aquilo que Deus tem em mente para ele. O egoísta é aquele que dá asas aos seus desejos.
as suas vontades, as suas necessidades, independente de qualquer coisa. E veja se essas igrejas denominacionais, a maioria delas, salvo raras exceções, não fazem isso. Agora, avarento, todo mundo sabe o que é, né? Avarento é aquele que vive em função das suas coisas, do seu dinheiro. Ele vive em função disso. Isso é ser avarento. E jactancioso. Agora vai pegar um pouquinho aí, viu? Vai pegar. Jactancioso não é um termo assim muito usado, né? Mas eu vou trazer um exemplo do que é uma pessoa jactanciosa. Talvez você já tenha sido jactancioso ou jactanciosa. Quando você vai procurar um emprego e você vai fazer o seu currículo, você só coloca a verdade no currículo ou você coloca aquilo que você acha que vai te ajudar a conseguir um emprego? Se você só coloca a verdade, exclusivamente a verdade, parabéns. Agora, se você, além da verdade, você acrescenta um pouquinho de tempero, umas coisas que não são verdades ou não são tão verdades assim, exclusivamente para conseguir aquele emprego, eu quero dizer para você que você é jactancioso. E a Bíblia condena isso. A Bíblia diz até, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Você acredita muito mais naquilo que você pode levar as pessoas a acreditarem do que no poder de Deus da sua vida. Foge dos jactanciosos também. Agora, nós estamos falando aqui de perseguição, né? Você acha que os cristãos são perseguidos hoje? E como você, meu irmão, minha irmã querida e querido, enfrentam essa perseguição? Porque vai haver também aquela perseguição de matar o cristão? Vai, claro que vai. Aquela perseguição é clássica, né? É bíblica. Agora, esta perseguição aqui, que eu estou expondo, ela não é clássica, mas ela faz parte do escopo da perseguição dos nossos dias, não fazia parte da perseguição dos dias em que a Bíblia foi escrita. Por causa disso que Paulo usa aqui para Timóteo o futuro do verbo. Os homens serão. Não que eles não fossem naquela época, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, já tinha esta informação de que no futuro a perseguição seria muito mais avassaladora do que simplesmente a morte. Crente perseguido, cristão perseguido, e será cada dia e cada vez mais,
Não pensa que a perseguição vai diminuir, não. É aquele que é fiel até o fim. Então, aquele que é fiel até o fim pode esperar perseguições de muitos tipos. A Bíblia diz isso, não é o Mário que diz. É a Bíblia, Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 12 ao 14. Estas palavras que eu acabei de ler aqui, elas estão entre as últimas condições que o Senhor Jesus aponta antes do seu retorno. Apenas uma condição, ou melhor, apenas uma outra condição segue, que é a pregação do Evangelho em toda a terra. E aquele que porventura ainda depois do arrebatamento não tenha ouvido o Evangelho, vai ouvi-lo durante o período da tribulação. É claro que a gente ouve nos dias de hoje, cristãos sendo mortos, né? Em alguns países muçulmanos radicais, na China. A China não é muçulmana, é uma outra condição, né? Mas aqui, na América do Sul, nem América do Norte, esse tipo de coisa é comum, né? À medida que a iniquidade vai aumentando, e a gente tem, né? Ontem, por exemplo, eu estava lendo uma notícia, eu fiquei assim, falei, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? As pessoas perderam a noção geral. Então é a iniquidade que vai aumentando. E conforme isso vai aumentando, infelizmente, a sociedade e as denominações vão assumindo esta característica carnal, humanista, sempre sob a aparência da piedade. É isso que eu quero que você observe. Ontem eu estava ouvindo um sujeito falar assim, olha só, eu vou citar um caso, mas isso se amplia, né? Olha, você tem que dar para a obra. Tem alguma coisa que está muito difícil de você conseguir na sua vida? Faz um voto com Deus. Fala que você vai dar, fala para Deus que você vai dar tanto, vai dar por 3 meses o salário da aposentadoria que não sai, porque você não tem nada mesmo. Como se Deus trocasse qualquer coisa por dinheiro. E a gente precisa de muita coragem para remar contra a maré, falar contra essa gente, porque essa gente é poderosa, porque eles têm muito dinheiro. Você vê, eu não consigo mais fazer nenhuma programação em rádio. Ninguém mais me quer. Porque se ele vier para cá, nós saímos.
É assim que é o papo. Então eu quero falar para você da perseguição e coisas que podem comprometer, meu queridíssimo irmão e queridíssima irmã, a sua vida. Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para alertar. Talvez você, nessas coisas que eu vou falar, você pode virar e falar para mim, porque não é você que está passando por isso. Não, não sou eu passo por outras coisas. Talvez uma ou outra coisa que eu venha citar aqui eu passe também. Né? Mas, por exemplo, eu vou trazer exemplos. Você tem um negócio de varejo. Você trabalha com o varejo. Para você lucrar, para manter sua família, o seu negócio aberto, hoje em dia, você não pode fechar um dia da semana, o domingo, por exemplo. Para aquele negócio ser lucrativo, você tem que manter aquele comércio varejista aberto de segunda a segunda. Aí você faz com que as pessoas trabalhem para você de segunda a segunda. Você tem que seguir a onda. Porque se você for enfrentar a onda, você pode se machucar e feio. Para você remar contra esta maré, você tem que ser muito firme. A maioria das pessoas, segundo ponto, a maioria das pessoas hoje vivem e foram entregues, porque isso aconteceu com a sociedade, um endividamento muito grande. Muita gente, eu conheço algumas, fazem dívida já sabendo que não vão poder pagar mesmo. Mas eles não fazem dívida esperando pagar, eles fazem a dívida para não pagar. Porque aí eles se igualam a outros cristãos bem-sucedidos, empresários, que sempre se mostram adequados para a moralidade corrupta desses dias. Nosso país é um país corrupto, de corruptos livres. Quem é que nunca soube de um salafrário em qualquer área, recebendo homenagens na Câmara Municipal? Eu conheço alguns que foram homenageados lá. Salafrários mesmo. Nome de rua. Foram homenageados na associação não sei das quantas. Pessoas que devem para todo mundo, pisam em todo mundo, enganam todo mundo. E o verdadeiro cristão não pode fazer parte disso. Agora, ele não fazendo parte disso, ele é perseguido. Você já pensou nisso? Outro ponto de perseguição. Você, meu irmão, minha irmã, e eu estou falando para mim também, eu não sou empresário, sou nada, sou um pardalzinho.
Mesmo que os seus amigos, as pessoas que você conhece, te vejam como um tolo, um idiota, bitolado, você continua firme na palavra de Deus ou você dá uma ajeitadinha? Porque isso é perseguição também. Perseguição não é só morrer queimado, cerrado, mutilado, por tiro, facada. Não, isso é perseguição. Eu estou parando um pouquinho porque eu estou buscando palavras, às vezes, para falar das coisas. Você... Engraçado é que... Bom, não quero entrar nisso. Outro ponto, você trabalha numa empresa e você fica sabendo que dentro dessa empresa a honestidade e as tentativas para manter uma vida familiar equilibrada fazem de você, que é honesto, que tenta manter uma vida correta, certinha, fazem de você, dentro daquela empresa, uma pessoa inadequada. O que você faz? Você pede as contas e desiste da vida boa que aquele emprego te dá? Responde para você, não para mim. Porque isso faz parte da perseguição. Quantas pessoas estão passando por isso? Problema com honestidade, tal departamento recebe chamada bola, né? Suborno. Você sabe o seu departamento, e se você não participar disso, você está fora do esquema, você é uma pessoa que não se adequa. O que você faz? Mas esse emprego te dá uma vida boa para você, para a família. O que você faz? Você continua lá ou você pede a conta do emprego? Você já pensou que a sua família pode também estar sendo perseguida por essa nova cultura que existe? Que agora qualquer, desculpa esse termo grosseiro, mas qualquer porcaria, você sabe o que quer dizer o termo porcaria, né? Qualquer porcaria hoje é arte. A sua família está vivendo regradamente nesses dias de uma cultura sem fundamento no talento, no artístico, nessa moda completamente doida e louca. Como é que vive a sua família? Seus filhos? Porque isso também é perseguição. Você consegue manter os seus filhos, sua família, dentro dos padrões cristãos? Outro ponto. Você está andando pela rua. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Chega lá um repórter e
repórter de uma empresa jornalística, e ele pergunta para você o que você acha da homossexualidade. O que você responde? Qual a sua posição frente à homossexualidade? Qual a resposta que você daria para esse repórter que está fazendo uma matéria, ele está fazendo o trabalho dele? Você fala que a Bíblia considera a homossexualidade um pecado, mesmo que isso depois venha a causar uma repercussão na sua rua, no seu bairro, no seu comércio, no seu trabalho, o que você fala? Porque isso também faz parte da perseguição do cristão. Homossexualidade é um assunto proibido. Poucas igrejas pregam sobre isso. Você, como tantos outros brasileiros, estão desempregados. Você precisa mandar um currículo. Ou você manda currículos o dia inteiro. Você coloca um pouquinho de exagero nas suas qualificações? Ou você coloca exatamente aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você é gabaritado para fazer, ou você também coloca aquilo que você imagina que você possa fazer para melhorar a sua oportunidade de emprego? Porque, afinal de contas, os seus amigos, os seus parentes estão comprando uma casa na praia e você ainda está desempregado. O que você faz nesse currículo aí? Estou trazendo coisas que normalmente não são apontadas como perseguição. Ninguém aponta isso como perseguição, isso tudo que eu estou trazendo aqui. Ninguém aponta. Isso, de uma maneira geral, não é tratado como perseguição. Essas coisas que o mundo nos impõe para nós. Quantas vezes a gente engole quando deveríamos falar? E quantas vezes nós falamos quando deveríamos engolir? Nós somos perseguidos. Eu demoro assim porque eu quero pular, não quero voltar amanhã nesse assunto, amanhã eu quero falar outro. Eu quero lembrar que a Bíblia, quando fala de perseguição no presente, no passado e nos dias futuros, a Bíblia fala que o cristão, e o apóstolo Paulo diz isso, que sofrer em Cristo é uma alegria. Morrer em Cristo, então, é lucro. Mas hoje, as denominações, a maioria delas pentecostal, neopentecostal e renovada, pregam vida boa.
Eles pregam que quem tem fé não passa por dificuldade. Como se Jesus tivesse morrido na cruz para você ter vida boa, emprego, carro importado. Porque senão Deus não... Eles falam que se você não tem vida boa, é porque Deus não cumpriu a parte dele da promessa. Aí eles vão lá no Velho Testamento, né, pegar a promessa que Deus fez ao povo judeu. Hoje é o cristianismo clubístico. Hoje o cristianismo clubístico é a religião do momento. E esta perseguição vem assolando todos os cristãos. Depende do que você ouve. Se você ouve, se você faz parte dessas igrejas Caltrim Club, né? Tá cheio de igreja Caltrim Club aí. Você só ouve esse tipo de coisa, que você tem que ter, tem que ter, tem que ter. Se você não tem é porque você não está dando, mas eu não tenho da onde tirar para dar. Mas aí é que está a fé. Não é assim? Aí é que está a fé. Você tem que dar um jeito de tirar de algum lugar para dar, para você poder receber. É dando que se recebe. E nós estamos esperando aqui o arrebatamento. Nós estamos esperando aqui que Deus perdoe as nossas faltas do passado, que Deus perdoe as nossas fraquezas de coisas que nós fizemos e que na maioria das vezes, depois que passamos a ter um entendimento mais sólido, nos arrependemos. Mas a perseguição está aí, meu irmão. Nós somos perseguidos. Nós somos afrontados todos os dias por este mundo. E você pensa que essa perseguição vai se estagnar, vai parar? Ela vai aumentar a cada dia, a cada instante. A cada dia, a cada instante, os donos de igreja vão fazendo acordos. E como as pessoas estão acostumadas a ouvir, a beber daquela fonte, elas acreditam que aquilo é correto. Eu estou alertando você porque esse é ano de eleição, hein? Muito cuidado. Infelizmente, tudo depende da fonte que você bebe mesmo, viu, meu irmão, minha irmã? Depende da fonte que você bebe. Depende da panela que você come. Se a sua fonte, se a sua panela tiver um alimento bem feito, sal na medida, tempero para dar alegria e prazer, e você gosta, agora se a sua panela tem gente que não consegue distinguir uma diferença entre uma panela e um pinico. Me desculpa, mas é verdade. E a pessoa gosta.
Ela se alimenta de um pinico e gosta, acha que é ótimo. Aí ela continua sendo enganada. E ela só vai descobrir o engano dela quando ela se vê perdida. Ou se ver que não foi levada no arrebatamento. Por que que eu não ouvi? Por que que eu não busquei? Não adianta mais. Então eu estou trazendo isso hoje para você. Fiquei ontem à tarde aqui mexendo, preparando, porque a perseguição está aí. A perseguição dos tempos bíblicos, não que hoje não seja tempo bíblico. O tempo bíblico que eu quero dizer é de quando a Bíblia estava sendo escrita. Era um tipo de perseguição. Não que isso não vá voltar a acontecer, aquele tipo de perseguição. Mas hoje a perseguição é muito mais sutil. Muito mais sutil. Exatamente, Jaico. Jesus fala que a porta é estreita. Olha, não é estreita, eu não vou desmentir, ela é estreita mesmo, é que a visão, né, ela é estreitíssima. A porta do cristão para passar, vou falar para você, eu tenho que passar de lado. Se o sujeito for muito cabeçudo, eu não sei, a cabeça não vai entrar. É exatamente isso que você coloca. A porta é extremamente estreita. E é muito bem lembrada esta passagem. Eu não me lembrei dela. Mas esta porta é estreita. E não é que a porta vai se estreitar mais. É que a perseguição vai aumentar. Então vai ficar mais difícil. Meu irmão, minha irmã, eu creio que a função de um pastor é conduzir as ovelhas, e ele também não pode se esquecer que ele é ovelha, para águas tranquilas. A água tranquila é Jesus. Eu não posso, não quero, não me passa isso, graças a Deus, pela cabeça, de enrolar alguém, conduzir alguém para a facilidade falsa, mentirosa. A Bíblia fala, Jesus fala coisas seríssimas. No mundo tereis aflições. Como é que eu vou vir aqui e vou falar o contrário? Agora, eu posso vir aqui e falar o contrário, eu posso fazer isso. Agora, você tem que se lembrar disso. Pô, sujeito lá, o Mário está falando que vai ser tudo fácil, que eu faço isso, recebo aquilo, que quanto mais eu dou, mais Jesus vai me dar. Agora, por que Jesus falou que no mundo tereis aflições? É de vocês também filtrarem, eu vou dizer isso, é muito grosseiro, eu sei que é, mas é para deixar claro para todo mundo, né? Vocês têm que decidir o que é panela, o que é pinico. Pinico poucas pessoas conhecem nos dias de hoje, né? O que é panela e o que é vaso sanitário. Vocês é que têm que definir. Você não pode ter medo de definir isso. Ah, mas se eu for comer na panela, a perseguição vai ser maior. Mas Jesus falou isso.
que os homens serão. Nós não lemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 2 ao 5. Os homens, o mundo, quando diz os homens, diz o mundo, vai piorar cada dia mais. Agora você escolhe, porque se dizer cristão, frequentar uma denominação aí, não salva. Você pode até comprar casa na praia, comprar chácara, comprar fazenda, você pode até nadar naquilo que o mundo oferece. Agora, isso não garante que você seja salvo. Esta é a perseguição. Você tem que saber a diferença entre uma panela e um vaso sanitário. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe a diferença, não. Mas não sabe a diferença porque não busca na Bíblia Sagrada, né? Não é? Uma criança que sempre viu a salada sendo servida num vaso sanitário, ela acha que é ali que ela come salada. Agora você sabe que a salada é servida numa travessa, tal. Se você chegar para essa criança e falar, olha, aqui não é lugar de comer, aqui é lugar da gente fazer as nossas necessidades fisiológicas, xixi, cocô, aqui a gente faz isso. Comer, mão limpinha, em outro lugar, é aqui que se come. Não, mas eu nunca comi aí. Então, você comia errado. Agora você vai passar a comer certo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que todas as crianças, Senhor, que sempre comeram no local errado, no lugar errado, no recipiente errado, possam ser direcionadas para o lugar certo. Esse é o meu pedido nesta manhã de quinta-feira, Senhor. Ajuda-nos a enfrentarmos como homens e mulheres de Deus a perseguição e a não cedermos, mesmo que venhamos a ter aflições. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.